O que pode ser mais monstruoso do que a perversidade humana? Eu assisti Frankenstein, um dos lançamentos mais aguardados da Netflix nesse ano, e nenhum outro diretor poderia fazer uma adaptação tão rica, tão profunda e tão cheia de sentimento do clássico de Mary Shelley como Guillermo del Toro faz. Porque os monstros da fantasia pro cineasta mexicano são uma projeção daquilo que falta a gente. Eles não são um mal, eles não são a ameaça. Eles são a inocência silenciada, a presença transformada em vazio, a dor que apavora todo mundo. O terror no novo Frankenstein não tá na criatura, nem na ambição do criador apenas. O horror de verdade tá na corrupção da humanidade. E é isso que torna o novo filme da Netflix tão impactante e impressionante pra mim. E aí galera, eu sou o Thiago. E para falar do novo Frankenstein, eu preciso falar desse olhar do diretor Guillermo del Toro para a natureza monstruosa do ser humano. Porque Del Toro entende de monstros, e isso é meio que incontestável. Ele é um aficionado pelo universo da fantasia. Ele é, acima de tudo, um aficionado pelo universo criado por Mary Shelley. E eu acho que a gente vê isso em Frankenstein. É um filme de um diretor que toma liberdades sem sacrificar a essência do texto original. Ele coloca o próprio olhar, ele se permite adicionar a própria interpretação, mas sempre respeitando muito a potência do texto, a atemporalidade e a capacidade desse clássico da literatura gótica, esse clássico do horror, repercutir a monstruosidade que o ser humano é capaz de criar. O novo Frankenstein é um filme de terror. É um filme que assume todos os elementos do cinema de horror, inclusive esteticamente, visualmente falando. É um filme violento, é um filme com design de som pesado, é um filme que trabalha a caracterização do monstro a fim de deixar claro a natureza sombria relacionada à profanação da carne no ato de um cientista inconsequente trazer mortos de volta à vida. Todas as sequências envolvendo esse processo de ressuscitação dos mortos é carregado de uma angústia, é carregado de muita dor. Eu acho que isso fica muito claro na sequência da primeira apresentação de Victor Frankenstein para o corpo médico. E ela é impressionante porque quando aquele cadáver volta à vida de forma absolutamente macabra, existe dor, existe um som gutural, uma coisa assim, sabe? Uma falta de vida. Apesar dele tá ali se mexendo, Guillermo del Toro encara tudo isso, toda essa ação inconsequente do ser humano de forma muito aterrorizante para estabelecer a indiferença do criador na relação com a criação. Aliás, eu adoro como o novo Frankenstein, antes de mergulhar na essência dessa relação, estabelece o terror no cenário. É a perfeita fusão do clássico com o grotesco, do belo com o sombrio. A ambição de Victor vai consumindo tudo ao redor dele. E a ideia do diretor dividir a história basicamente em duas perspectivas que se tornam duas metades só ajuda a reforçar essa sensação de deterioração que tá em todo lugar do filme. Na primeira metade a gente enxerga a origem de Victor, a gente enxerga a nobreza, o luxo, o refinamento. É um filme cheio de composições visuais impressionantes. Você percebe a capacidade de Guillermo del Toro criar a partir desse elemento gótico. Ele realmente dá uma vida cheia de personalidade ao texto de Mary Shelley. Ele invade esse mundo revelando o que se esconde por trás da fachada, por trás desse refinamento, desse requinte. E aí a gente enxerga a ganância, a gente enxerga a ausência, a gente enxerga uma relação entre pai e filho, entre filho e mãe, entre pai e esposa. A gente enxerga a origem das distorções de Victor. É uma construção refinada também narrativamente, não apenas esteticamente. E eu acho que isso engrandece muito o filme pra mim. Mas o choque de verdade em Frankenstein, tá nessa falta de voz das personagens. Na submissão, na inocência que se transforma em raiva e que se transforma também em um ciclo vicioso que aprisiona todos os personagens dessa história. Tudo é uma questão de perspectiva, e a direção e o roteiro de Guillermo del Toro sabem como usar elas, no plural, pra entender a natureza das distorções dos personagens. E eles não são tão diferentes assim, porque o novo Frankenstein
é menos sobre essa relação óbvia de causa e consequência e mais sobre o tormento na existência humana que aproxima criatura e criador. Porque quando o filme apresenta essa ruptura e passa a dar voz para a criação de Frankenstein, o que a gente enxerga é a corrupção da inocência. O que a gente vê, tal qual Victor, é a criatura sendo submetida à violência que não diz respeito apenas à vontade do homem, à vontade do Criador. Ela diz respeito ao mundo que reage com violência, ao mundo incapaz de ter um mínimo de sensibilidade ou de delicadeza no tratamento com o desconhecido. O terror em momento algum tá na criatura. Guillermo del Toro se recusa a filmar o monstro como alguém de fato monstruoso, mas em vários momentos do filme ele assume esse caráter, porque o terror tá no olhar de quem vê, na reação desse mundo, na agressividade de um monstro obrigado a agir com monstruosidade para seguir existindo, ou pelo menos para proteger o mínimo de uma existência corrompida por esse mesmo mundo que tanto o atormentava. Existe todo um paradoxo aqui que vai alimentando a narrativa, vai tornando esse choque entre criador e criatura muito mais complexo, porque no fim toda a violência, todo o tormento, toda a obsessão empurra as personagens para o mesmo destino. É como se ninguém pudesse alterar ele sem mudar a própria realidade. E só através da perspectiva do monstro que Victor consegue entender isso. É a criatura enquanto uma consciência tardia do Criador. E isso é muito lindo, mas ao mesmo tempo é muito trágico também. Eu gosto de verdade como o Del Toro aproxima esses dois polos de uma história tão clássica, fazendo jus ao texto de Mary Shelley, mas sem literalizar muito as coisas, sem ficar naquela coisa do copia e cola, sem querer ser fiel demais. Porque várias adaptações acabaram meio que tentando estabelecer as diferenças apenas entre os personagens, resumir tudo a causa e a consequência, mas eu vejo Del Toro mais interessado em aproximar os dois, em tornar os dois vítimas de um mesmo mundo, vítimas de um mundo capaz de consumir tudo. Se falta algo pra mim ao novo Frankenstein, é um tempo de tela maior pra personagem de Mia Goth. E assim, eu gosto do que o diretor Guillermo del Toro ensaia fazer aqui. Eu não acho que ela seja subvalorizada dentro do filme, porque pra mim ela é o grande contraponto a essa relação masculina entre criatura e criador. E isso tá no aspecto estético da coisa. Sempre que a personagem entra em cena, ela se destaca na multidão. Você percebe que ela tá com roupas coloridas num ambiente sombrio. Você percebe que a câmera sempre procura ela, entende que aquele olhar é o olhar de alguém lúcido, é o olhar de alguém que não foi consumido pelo ciclo vicioso do mundo real, é o olhar de alguém capaz de desafiar tanto a criatura quanto o criador e capaz também de enxergar a humanidade tanto na criatura quanto no criador. Mas essa voz é a voz silenciada pelo mundo, um mundo daqueles homens, um mundo que ofusca vozes como a da personagem de Mia Goth, e eu acho que em algum nível o filme meio que acaba fazendo isso também. Eu adoraria um terceiro segmento focado na perspectiva dela, por exemplo, focado na intimidade dessa mulher, na origem dela, em como ela se tornou alguém com uma voz capaz de confrontar a realidade masculina nesse mundo patriarcal. Eu adoraria ter visto isso, e eu acho que talvez seja aqui que o diretor Guillermo del Toro peque ao não se distanciar mais frontalmente do texto de Mary Shelley, que é carregado desse sintoma, que é carregado desse olhar para a impotência feminina no mundo em que Mary Shelley, por exemplo, existiu. Mas ainda assim é impressionante como o novo Frankenstein é um filme sombrio por natureza, com um refinamento estético de encher os olhos, cenários habitáveis que transportam a gente para a realidade do filme. É muito bom ver uma produção pensada de fato, construída de fato. O CGI tá aqui, ele tá aqui em vários momentos, inclusive. Eu acho que em alguns momentos até diluindo o peso de algumas sequências mais viscerais, mais violentas. Mas existe uma preocupação do diretor e de toda a produção como um todo em construir esse mundo de Mary Shelley, em defender esse elemento gótico. E eu acho que todos fazem isso lindamente e sempre atentos a essa deterioração que parte do homem contamina o mundo e contamina o cenário também. Tanto que o que começa
cheio de refinamento, de presença, cheio de vida, termina na solidão, termina no isolamento, termina no confim gélido do mundo, onde criador e criatura são obrigados a se confrontarem na intimidade, livre de qualquer julgamento, de qualquer status. Monstro, vilão, herói, médico, insano, não importa. São dois seres pensantes confrontados pela realidade. É Guillermo del Toro em estado bruto. Frankenstein é uma adaptação com alma. E pra fechar, eu poderia falar do Oscar Isaac, que tá maravilhoso como de costume. Eu acho que é uma atuação com o padrão dele. O elenco como um todo entrega tudo aquilo, todo o lirismo que o texto de Guillermo del Toro exigia dos personagens. Mas eu preciso encerrar esse vídeo falando do Jacob Elordi, que era o grande ponto de interrogação nesse filme, e cria um Frankenstein impressionante. Porque ele é imponente, ele é sinistro, ele é ameaçador quando precisa, mas é um personagem que tem uma pureza no olhar, uma tragédia, um sentimento de nobreza dentro dele também. Por trás dessa caracterização marcante, trabalho de maquiagem eu acho expressivo, existe uma atuação que desafia a gente a entender o tamanho do estrago que o ser humano é capaz de criar. Um estrago que permanece, um tormento que diz muito sobre o lado mais sombrio da nossa existência e que está impresso eternamente na figura de Frankenstein. Então, para Frankenstein, eu dou uma nota 8,5 de 10. Eu acho um filme primoroso. Eu estava com algumas preocupações relacionadas a esse filme, mas ele não parece, pelo menos para mim, em hipótese alguma, uma dessas produções voltadas ou pensadas para o streaming. Guillermo del Toro pensou tudo com um escopo cinematográfico. O lançamento no streaming foi uma alternativa, mas é um filme de encher a tela, é um filme imponente, é um filme cheio de textura, é um filme cheio de verdade, cheio de peso também. Um grande filme, dos meus favoritos do ano até aqui, e eu quero agora ouvir a opinião de vocês. O que você achou do novo Frankenstein de Guillermo del Toro para Netflix? Diz aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Estamos chegando à marca de 10 mil inscritos, eu conto com a ajuda de vocês nessa. Tchau!